Política e distorção. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu vou começar o que pode ser uma série no futuro, em que eu vou falar sobre livros que eu li. Eu vou começar falando de A Arte da Guerra, que é assim um livro bastante inútil. Por que ele é bastante inútil? As pessoas falam que ele é incrível, mas aí você vai ler ele e é só um cara ou um grupo de caras, não se tem certeza, de muitos mil anos atrás, falando sobre estratégias de guerra. E por que isso é inútil? Porque a grande maioria das pessoas não enfrenta guerras na sua vida, tipo, guerras literais. Então, assim, não sei porque esse livro é tão bem falado e tão recomendado por pessoas. Ele é bastante inútil mesmo para a grande maioria da população. E assim, eu vou trazer esse livro porque eu comprei essa versão que tem comentários do Pablo Marçal. Infelizmente eu acho que vai estar invertido, mas é o Pablo Marçal, não sei se dá pra ver. Enfim. E aí eu queria falar algumas coisas sobre esse livro. Então assim, o que Pablo Marçal já vai falar na introdução do livro é que o livro não se limita à guerra. E assim, para qualquer pessoa que leu A Arte da Guerra, sabe que o livro se limita à guerra sim. E o objetivo do livro é falar sobre guerra e falar sobre conflitos e como ser um bom comandante e como perceber quando uma batalha vai bem ou quando uma batalha vai mal. E não tem nada além disso no livro. Tipo, os escritos originais e o que é traduzido para nós em português não traz nada além de guerra. Então, assim, o que Pablo Marçal vai fazer aqui nesse livro todo é fazer um xadrez 4D para tentar demonstrar que o livro não se limita à guerra e tentar aplicar conceitos de 4.000 anos atrás sobre guerras para sua vida pessoal, que não faz o menor sentido. E aqui no início, introdução, no prefácio, ele vai trazer algumas questões de Bíblia e tudo mais, e essa coisa de religião, cristianismo, e eu não vou trazer isso aqui no canal. Apesar de eu ser cristão, eu vou evitar ao máximo esse assunto, porque não é o objetivo. Enfim, deixa eu começar aqui sobre o planejamento inicial, que é o capítulo 1. Ele se chama capítulo inicial e a frase que é destacada no início é: Sun Tzu disse, a arte da guerra é de importância fundamental para o Estado, e nenhuma circunstância deve ser negligenciada. Ou seja, Sun Tzu deixou bem claro aqui o que é o livro. É sobre líderes de guerrilha estatal e conflitos entre estados. Então, o livro é sobre isso, é sobre um guia de estratégias para guerras. E é isso. Esse é o objetivo do livro. É para isso que ele foi escrito. E as pessoas vão distorcendo e distorcendo e distorcendo e vai chegar num negócio muito interessante. Primeiro eu vou dar um apanhado geral aqui do que fala no primeiro capítulo. Então, Sun Tzu vai falar que um comandante e uma coisa que os comandantes devem sempre prestar atenção é sobre 5 aspectos, que é a lei moral, o céu, a terra, o líder e o último que é o método e a disciplina. Aí ele fala que a lei moral são o código de leis do estado em que o comandante representa, e diz aqui que ele tem que ter ele tem que ter um código moral muito bem claro e justo, que não faz sentido, né? Mas assim, ele está limitado pela época, né? Então ele tem que ter essa lei bem escrita e tem que ter essa coisa bem clara na mente das pessoas que estão sendo levadas para a guerra, para que elas acreditem que o Estado vale a pena lutar. E que vale a pena lutar pelo Estado e pelas pessoas e tudo mais. Então, lei moral é isso, né? E aí ele fala da... Deixa eu ver, depois de lei moral ele fala do céu. O céu ele fala que é estações, tempo, clima, frio, calor, dia e noite, coisa assim. Então é bem básico. A terra ele fala que é distâncias, relevo, e aí ele fala, não, porque na guerra é importante ter uma vantagem de terreno, que não sei o que, e saber a distância dos inimigos, tudo mais. Aí ele fala também do líder, que é
essa pessoa que é o comandante, que tem sabedoria, que tem sinceridade, bondade, coragem, coisas que comandante de verdade não tem na política, nem na guerra. Então, é uma bobagem ideológica. É mais para que as pessoas acreditem nisso do que realmente ser, né? Porque o Estado vive disso, de parecer ser bom, apesar dele nunca ser. Enfim. Tem também método e disciplina, que é a última coisa que ele fala, que é buscar eficiência. O Estado não consegue, o Estado não consegue buscar eficiência de forma alguma, né? Mas como a economia não existia na época, ele está falando isso aqui, mas é bem vazio. Então, assim, ele fala que o líder tem que ter dissimulação, ele tem que saber fingir muito bem, mentir, enganar os inimigos dele, mas isso aqui não se estende somente aos inimigos, né? Gostaria de deixar claro que políticos e líderes de exércitos em geral, né, integrantes estatais estratégicos, têm a tendência a mentir, porque ele precisa enganar para se manter, e é o básico do poder estatal. Enfim, e aí vem a parte engraçada, que são os comentários do Pablo Marçal, porque até agora eu estava lendo só o que Sun Tzu realmente escreveu, né? E agora vamos ler o que Pablo Marçal escreveu. Tem muita coisa do capítulo 1, né? Tem várias páginas e eu não vou ler tudo isso, tá? Eu marquei algumas coisinhas aqui que eu achei engraçado e que eu achei interessante. Ele primeiro começa falando de lei moral, aí ele fala que não sei o que o soberano tem que reunir os predicados morais para conquistar a confiança, tem que ser sábio, tem que ser honesto, tem que ser justo e não sei o que. Sendo que esse negócio de lei moral que Sun Tzu falou não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com o líder tem que ter qualidades. Não, ele estava falando que o Estado que o líder representa na guerra tem que ter leis morais e um código de conduta muito bem estabelecido. O que é completamente diferente de ter um líder carismático. Só que o Pablo Marçal parece não entender isso. Ele quer sempre trazer tudo para... É sobre você, é sobre ser líder, é sobre essas coisas, é sobre governar pessoas, é sobre coisas assim. E aí ele fala, qual o código que existe aqui? Eu deixei essa bem marcada. Qual o código que existe aqui? Ele falando de lei moral, como se tudo isso tivesse um código mágico. E Sun Tzu escreveu isso não para a guerra, mas para a vida das pessoas, o que é uma completa loucura absurda. Não é que existe um código ali. Você está tirando leite de pedra, e é isso que ele vai fazer no livro inteiro, e se os senhores gostarem do conteúdo, eu posso trazer os outros capítulos. Aqui eu vou me restringir somente ao primeiro capítulo, que é o mais básico e já dá para ter essa ideia de como Pablo Marçal vai traduzir guerra no livro. É isso. Qual o código que existe aqui? Só tem paz quem ama a sabedoria e a persegue. O exército deve estar alinhado e pronto para agir ao som do primeiro comando do seu general. Então, assim, Pablo Marçal vai pegar realmente lei moral e códigos de conduta do Estado e vai dizer que, de alguma forma, existe um código secreto que, se você analisar bem o texto, você consegue extrair que o exército tem que estar alinhado e pronto para agir ao som do primeiro comando do general. Essa parte é interessante. Mas ele fala antes disso, só tem paz quem ama a sabedoria e a persegue. Isso não tem nada a ver com o que está escrito lá. Tá? Mas enfim. Depois ele fala, para ser um líder forte é preciso autoconhecimento. Saber qual é a sua identidade, reconhecê-la em si mesmo e não se desviar. É interessante ele falar isso porque no parágrafo seguinte, ele fala, nesse parágrafo ele fala que você precisa ser um líder forte e para isso você precisa ter autoconhecimento. Você tem que saber qual é a sua identidade, reconhecer em si mesmo e não se desviar. Em resumo, ele está falando que você tem que ser autêntico. E aí no seguinte, no parágrafo seguinte ele fala, você deve conhecer o seu inimigo mais do que ele a você. Essa é uma capacidade que só os que têm identidade ativada que são capazes de adquirir. Então, ele está dizendo que você tem que ter, você tem que ser claro e você tem que ser autêntico. E você tem que ter padrões de comportamento. Mas ao mesmo tempo que ele fala que você tem que ter padrões de comportamento, ele fala que ter padrões de comportamento claros e que são fáceis de ser percebidos por outras pessoas faz com que os seus inimigos saibam menos de você do que você deles. O que é completamente contrário, né? Se você é uma pessoa previsível, as outras pessoas têm maior facilidade de entender você
e entender o que você vai fazer e o seu próximo passo. Então, assim, eles contradizem de um parágrafo para o outro, mas vamos seguindo. Um dos fatos que mais prejudicam uma boa liderança é o bloqueio. Você pode ter toda a instrução do mundo, mas se tiver bloqueio, isso não vale nada porque você não prospera. Aqui ele insere bloqueios do nada, né, que não tem nada a ver com o que é dito no capítulo 1. E ele vai escrever aqui alguns parágrafos sobre isso e falando, não, que você tem bloqueios e a sua família e as pessoas próximas de você, elas que colocaram esses bloqueios em você na infância e não sei o quê, e para você conseguir vencer a guerra do seu dia a dia, para liderar, você tem que acabar com esses bloqueios e não sei o quê. Enfim, aí no final dessa parte tem conheça-se, destrave seus bloqueios e fortaleça o seu mindset. Sim, porque Sun Tzu estava falando disso. Estava falando para você fortalecer o seu mindset. Quando ele falou de lei moral, é óbvio. Ele falou para você destravar os seus bloqueios mentais. Sim. E vou ler mais um pouco aqui. Ser ouvido é a arte de tocar na alma de uma pessoa e não do seu raciocínio. Essa frase eu deixei sublinhada porque, assim, é muito política isso. A ideia da política é isso, né? É tocar na alma da pessoa e não no raciocínio dela. Porque se as pessoas pararem para raciocinar por 5 segundos, a política acaba, entendeu? Então você tem que estar colocando constantemente pessoas em dissonância cognitiva e buscando sempre alcançar essa ideia de tocar na alma da pessoa ou nos sentimentos e apelar para os sentimentos das pessoas ao invés de apelar para o raciocínio lógico. Porque se você desenvolver um raciocínio lógico e tentar defender o Estado, você vai entrar em contradição. Então, assim, sobre isso é bem de boa. E aqui ele completa falando sobre isso. Conheça cada integrante do seu exército. Cada peça é única. Lembre-se, você não pode conversar com o proletariado da mesma forma que se comunica com o presidente de uma empresa. É preciso adaptar a sua linguagem a cada membro para conseguir ser ouvido por todos. Então ele está dizendo aqui, bem básico, que você tem que ser falso. E você tem que mudar completamente a sua linguagem. Você não tem que ser autêntico. Uma coisa que ele falou aqui mais cedo. Que você tinha que ter autoconhecimento e ter sua identidade e não se desviar dela. E aí depois ele fala que você tem que mudar a sua linguagem completamente de um grupo para o outro para poder ser ouvido por eles. Não, o que você tem que fazer, se você quer ser um líder de verdade, se você quer ser alguém autêntico, não é isso. É o contrário disso. Você tem que ser uma pessoa que tem uma linguagem até que bastante inflexível. No sentido de, você fala sempre da mesma forma, porque é a forma que você se expressa é a forma que você escolheu ser. Você não fica se modificando e mudando sua linguagem completamente para poder agradar outras pessoas. O máximo que você pode fazer é simplificar alguns termos para que as pessoas te entendam. Mas é bastante diferente de conversar de maneira completamente diferente, adaptar a sua linguagem a cada membro e a cada pessoa diferente e a cada grupo social diferente. Porque isso é muito mais manipulação do que só simplificar para parecer mais didático, para explicar melhor. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu citei aqui. Agora, falando do céu, que ele falava de clima, de tempo, de estações do ano. O que é que o Pablo Marçal vai traduzir? Tempo. Por quê? Porque ele vai pegar o tempo da geografia, que é esse conceito de agora faz sol, daqui a pouco está nublado, daqui a pouco tem chuva, e aí em determinado momento, condições meteorológicas voláteis. Ele muda esse conceito de tempo e pega o outro conceito de tempo, que é tempo de relógio passando tempo, espaço, de hoje, amanhã, depois de amanhã. E aí ele faz isso para poder falar que você tem que levantar cedo, o que não tem nada a ver com o que Sun Tzu tinha dito. Que você tem que acordar cedo porque você tem uma energia mais positiva. E aqui ele até fala, ó, além disso, ao levantar antes de todos, você usufrui de uma energia mais pura. Aí ele puxa uma coisa meio esotérica, assim, porque não tem pessoas reclamando se você estiver acordado às 5 horas da manhã, e aí por isso você vai ser mais produtivo, porque não existem pessoas reclamando às 5 da manhã, como se 5 da manhã aqui fosse 5 da manhã em qualquer lugar do mundo, né? Mas assim, uma bobagem absurda. Chega a parecer muito mais um discurso vazio, que é o que ele vai trazer aqui no livro, né?
E depois ele fala aqui, marquei outra parte. Viva por princípios, porque regras foram feitas para serem quebradas. Ele fala para você viver por princípios e fala que regras são feitas para você quebrar elas. E é muito isso, política é muito isso. Eles criam regras e depois eles quebram as regras. Então, eu vou passando porque esse vídeo está ficando meio grande. Então vamos em sequência. Sobre a Terra, ele fala que... Tipo, Sun Tzu fala que a Terra são as distâncias, o terreno, o relevo. E aí, qual o código aqui? Qual o código? Vamos ver. Você deve estar se perguntando. Simples. Estude o ambiente. Conheça tudo o que abrange e esteja preparado para se movimentar sempre que for necessário. Ah, é verdade. Aqui ele vai transformar terreno, análise de ambientes, de distâncias, de passagem de terrenos mesmo físicos, para sempre se mova. Olha só que papo motivacional. Você não pode ficar parado. Você sempre tem que estar correndo atrás dos seus objetivos, que não tem nada a ver com o que Sun Tzu disse. Então assim, eu poderia ler mais, mas eu acho que eu vou deixar para um próximo vídeo. Porque aqui eu já não marquei mais muita coisa. Se vocês gostarem, eu faço o capítulo 2, o 3, o 4. São 13 capítulos, eu vou fazendo. Se os senhores gostarem, gostaria que deixassem um comentário aí falando: nossa, traz mais disso, do Pablo Marçal distorcendo completamente a leitura. E de como qualquer merda que você lê pode virar motivacional se você usar um pouquinho de jogo de palavras e xadrez 4D. Então é isso. Não vai ser muito diferente os próximos capítulos, tá? Vai ser umas bobagens assim e umas distorções absurdas do texto, porque o Arte da Guerra em si não é um texto útil para as pessoas hoje em dia. A não ser que você faça parte do corpo do Estado e queira entrar em uma guerra, tipo, sei lá, se você for presidente dos Estados Unidos, ou da Rússia, ou da China, ou sei lá, de algum lugar assim, você vai querer ler isso. Mas se você não for, não vai fazer sentido. E é isso. Tchau, tchau.